Nós convidamos agora os irmãos a abrirem a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Hoje nós queremos meditar com os irmãos no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 4, dos versículos 35 ao 41, onde nós temos um texto bastante conhecido, que é o texto que nos registra o episódio em que Jesus, com os seus discípulos no barco, acalma a tempestade. Vamos ler então no Evangelho de Marcos, capítulo 4, dos versículos 35 ao 41. Evangelho de Marcos 4, a partir do verso 35, nos diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhes disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Este conhecido episódio da vida de Jesus Cristo nos traz alguns ensinamentos preciosos e, inclusive, creio bastante próprios para este momento que nós estamos vivendo, este momento de tribulação, de problemas e para muitos de incertezas. Cristo havia passado o dia todo trabalhando. Se nós tivéssemos lido os versículos que antecedem esse texto, nós veríamos que Jesus teve um dia cheio e agora o texto começa dizendo que ele estava cansado. E então chama os seus discípulos para atravessar o mar. É exatamente a partir do momento em que eles entram no mar que uma sequência de 3 grandes coisas vem trazer instruções preciosas para nós. E é sobre estas 3 grandes coisas que acontecem enquanto Jesus está com seus discípulos no mar que nós queremos considerar com os irmãos nesta noite. A primeira coisa que o texto nos diz, no verso de número 37, é que, ora, levantou-se grande temporal de vento. A primeira coisa grande que nós vemos registrada aqui no texto é uma grande tempestade ou um grande temporal de vento. Como nós dissemos há pouco, Jesus passou o dia todo trabalhando e os discípulos passaram esse dia todo seguindo a Cristo. Por onde Cristo estava, os seus discípulos estavam com ele. E neste momento, eles estavam fazendo exatamente aquilo que Cristo ordenara. A ideia de atravessar o mar, a ideia de entrar no barco, não foi de nenhum dos discípulos. Não foi uma sugestão ou imposição deles. Foi algo que Cristo fez. No verso de número 36, diz: E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. E por que eles fizeram isso? Porque o verso 35 diz: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para a outra margem. Ora, o que deve nos chamar a atenção aqui, primeiramente, é que, apesar
de terem passado todo o dia envolvidos com a obra que Cristo estava realizando, e apesar de, neste momento, estarem exatamente fazendo aquilo que Cristo lhes ordenara, isso não os livrou de problemas. Isso não os livrou de tempestades. Eles não tiveram uma travessia tranquila, simplesmente porque durante todo o dia eles andaram com Jesus e porque agora estavam fazendo exatamente aquilo que Jesus lhes ordenara. Isso deve, então, nos levar a não estranhar se viermos a enfrentar enfermidades, perdas, privações, desapontamentos, mesmo estando genuinamente envolvidos com a obra do Senhor. Aquela tempestade parece que não era uma tempestade comum. E por que nós podemos concluir isso? Porque pelo menos parte dos discípulos era pescador. Portanto, acostumados a atravessar aquele mar, e um mar, até onde se sabe, era um mar que costumeiramente haviam tempestades. Quer dizer, aquilo não era algo estranho, tanto que há um bom tempo em que os discípulos agem tentando enfrentar aquela tempestade sozinhos. E é exatamente aí que está o ponto que nos leva a entender que esta tempestade não era comum. Porque como pescadores experientes, habituados a tempestades, deveria ser natural que as habilidades que eles tinham fossem suficientes para eles conduzirem o barco até o seu destino final. No entanto, não é isso que acontece. E isso nos mostra uma coisa, talvez a única aqui no texto, que não era grande. A fé. A fé não era grande, porque Jesus diz, quando acalma a tempestade, pergunta a eles por que eles são tão tímidos e por que eles têm tão pouca fé. Nós precisamos, ao invés de desenvolver a ideia de que se estivermos obedecendo a Cristo, não vamos enfrentar problemas, nós precisamos, na verdade, aprender a desenvolver a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Deus nos deixou meios para isso. Deus nos deixou a sua palavra, que alimenta o nosso espírito, que nos ensina quem é Deus, que nos ensina quem nós somos. Portanto, mostra a força de Deus e as nossas fraquezas, mostra o amor, o cuidado, a paciência de Deus para conosco e sua disposição em cuidar, proteger, manifestar o seu amor e a sua misericórdia na vida dos seus filhos. Ele também nos deixou a oração, onde nós podemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, onde nós podemos colocar as nossas lutas, as nossas dificuldades, os nossos problemas, na certeza que ele cuida de nós. Enfim, Deus nos deixou meios, Deus nos deixou irmãos com quem convivemos e que podemos compartilhar as nossas dificuldades e sermos instruídos, aconselhados, orientados, fortalecidos por pessoas que tenham palavras que nos ajudem e que, quando não tiverem palavra nenhuma, vão ao menos sentar ao nosso lado e chorar conosco e compartilhar da nossa dor. Ora, nós precisamos, portanto, usar adequadamente desses meios que Deus nos deixou e, claro, clamarmos a Deus para que a nossa fé seja fortalecida. É preciso confiança plena e absoluta no Senhor, é preciso lançar sobre Ele a nossa ansiedade. Eu creio que nós já podemos fazer algumas aplicações nesse primeiro ponto antes de prosseguirmos. Este episódio, ele nos mostra até aqui o seguinte: os discípulos não podiam confiar nas suas habilidades.
E num primeiro momento parece que é exatamente isso que eles fazem. Nós somos pescadores. Nós já passamos por este mar quantas vezes? Já enfrentamos tempestades. Nós podemos resolver isso. Não importa o tamanho do problema. Um dos problemas nosso é que nós, às vezes, enxergamos certas coisas e achamos que elas são pequenas, que a gente consegue, nós podemos. E a grande verdade é que, primeiro, nós não podemos nada. Não importa o tamanho do problema, não importa o quanto nós nos sintamos capazes. Jesus Cristo, em João 15, disse para os seus discípulos certa vez uma coisa: sem mim nada podeis fazer. Nada de efetivo, nada de agradável a Deus pode ser feito. Além do mais, pequenos problemas às vezes são apenas a ponta de um grande problema. Pequenas decisões a serem tomadas, na verdade, têm implicações que nós não conhecemos. Abordando esta questão com os irmãos lá da igreja de São Bernardo, certa vez eu citei um exemplo que mostra, eu acho, bem como que uma decisão aparentemente simples pode, sem que se saiba, trazer grandes consequências. Alguns anos atrás, um grupo de homens do Espírito Santo recebeu um convite para um final de semana de pesca na Amazônia. E, portanto, a decisão desses homens era simplesmente a seguinte: vou pescar no final de semana ou não vou pescar no final da semana. Alguns deles decidiram ir pescar na Amazônia no final de semana. Outros decidiram não ir. Todos aqueles que decidiram ir estavam na volta, no voo da Gol, que se chocou com o Legacy, com aquele jato Legacy. E todos eles morreram. Nenhum deles sabia, mas a decisão sobre ir ou não pescar, na verdade, era a decisão sobre continuar vivo ou não. Vejam que mesmo numa decisão tão simples como essa, nós precisamos da direção do Senhor. Nós precisamos clamar a Deus por sua ajuda, por sua orientação. E assim, fazendo o paralelo de uma decisão simples, nós podemos colocar também o enfrentamento de problemas aparentemente simples e que inconscientemente nós podemos agir como se não precisássemos da orientação e capacitação do Senhor. Nós precisamos de Deus para tudo. Uma outra lição desse ponto é que estar com Cristo não significa ausência de problemas. Estar com Cristo não significa não ter momento de dor. Significa sim que nós temos o conforto dele. Significa sim que Cristo vai agir. Significa que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem, mesmo momentos difíceis, mesmo momentos de dor. Mas a grande verdade é que estar com Cristo não implica necessariamente em ausência de problemas. E por fim, é preciso confiar plena e absolutamente em Cristo. O segundo ponto, a segunda coisa grande que nós temos, vem exatamente depois dos discípulos buscarem a Cristo. O verso de número 39 diz que Jesus estava na polpa dormindo, sobre um travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Os discípulos vão até Jesus desesperados. E eu creio que nós podemos dizer que eles não foram até Jesus porque acharam que Jesus podia resolver o problema. Porque pelas reações seguintes deles, inclusive, não nos parece que eles tinham plena consciência de quem era Jesus. Eles estavam agora, inclusive através desse episódio, aprendendo sobre quem Jesus de fato era.
E o que lhes incomodava era Jesus conseguir dormir diante de uma situação como aquela. Como é que alguém consegue ficar em paz quando o barco está a ponto de naufragar? É como se eles estivessem pensando: será que Jesus acha que se o barco afundar é só a gente que morre? Ou será que Jesus acha que porque nós somos pescadores e ele não, ele pode dormir em paz porque a responsabilidade é toda nossa e se a gente não conseguir, a culpa é nossa e ele não sofre nada com isso? Quer dizer, o incômodo deles é com Jesus conseguir dormir diante de uma situação tão difícil quanto aquela. Quer dizer, falta-lhes conhecimento e, portanto, fé em Cristo Jesus. Agora, o que acontece quando eles vão até Jesus? O verso 39 diz que ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento aquietou e se fez grande bonança. Essa é a segunda coisa grande que nós temos no texto. Depois de uma grande tempestade, agora nós temos uma grande bonança ou uma grande paz. Cristo age de uma forma extraordinária. Cristo é o Senhor sobre todas as coisas. João, no capítulo 1, diz que tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Portanto, aquele que pôde trazer o mar à existência do nada, não podia dizer ao mar: pare. Quer dizer, aquele que é o Criador do universo não teria poder sobre a criação? É evidente que sim. É isso que acontece quando Deus age. Há uma grande paz. Há uma grande bonança. Agora, é preciso entender uma coisa. Nem sempre essa grande paz é externa. Ela foi aqui. Eles tinham um problema. O problema era a tempestade. Jesus deu ordens ao mar, ao vento, e houve grande paz. Mas nós temos o exemplo de um outro personagem que também esteve diante de um grande problema. Paulo. Paulo diz que foi-lhe enviado um espinho na carne. E ele por 3 vezes orou para que Deus tirasse esse espinho, esse incômodo, isso que lhe trazia tanta dor, tanta dificuldade, tanto problema. Mas a resposta do Senhor para ele foi: a minha graça te basta. O espinho continuou lá. Mas Paulo teve paz interior. A partir deste momento, nós não encontramos mais Paulo falando desse espinho. Paulo não pede mais, não reclama, não murmura. A graça de Deus é suficiente. Ora, isso quer dizer que quando Deus age, há sim paz, mas uma paz que por vezes é interior, como aqui ocorreu com o apóstolo. É uma paz que nos traz tranquilidade, não porque o problema foi resolvido, mas porque nós sabemos quem está no controle do problema. Não porque a dor foi tirada, mas porque nós temos a quem recorrer e sabemos que Ele pode, no tempo próprio, tirar a dor. E que se Ele não tirar a dor, Ele pode nos dar forças, Ele pode nos dar o conforto, Ele pode nos revestir de todas as condições necessárias para enfrentarmos aquele momento. Neste caso, Jesus acalmou. Mas ao invés de acalmar, Jesus poderia ter feito com que o barco enfrentasse aquela tempestade e chegasse ao seu destino final. Jesus podia ter usado de outros meios, se quisesse, para atingir o mesmo objetivo. E é isso que nós precisamos lembrar sempre. Deus tem um propósito em tudo que Ele permite vir sobre nós. Quando grandes tempestades vêm, nós também recebemos do Senhor uma paz, que é definida como a paz que excede todo entendimento. A paz que não pode ser compreendida por meios naturais, porque é uma paz
que vai além da capacidade humana, é uma paz que ela é encontrada inclusive em momentos de grande angústia. Neste ponto nós também podemos fazer já algumas aplicações. Esse episódio nos mostra, primeiramente, que Deus é o Todo-Poderoso. Os discípulos não tinham mais o que fazer. Todos os recursos que eles conheciam já tinham sido usados. Não havia mais nada. Não havia mais esperança. Mas mesmo diante de todos esses limites, Cristo vem e age. Porque não há limites para o poder do Senhor. Uma outra coisa que nós aprendemos é que Deus cuida dos seus filhos. O barco não naufragou. Aqueles discípulos não morreram. Aqueles discípulos não deixaram de ser atendidos, cuidados. Deus tinha um plano para a vida deles. Jesus ainda tinha um ministério para exercer junto com eles. E depois que partisse, ainda tinha um ministério para exercer através deles. Os propósitos de Deus não são frustrados nos problemas, nas dificuldades, nas tempestades que vêm sobre os seus filhos. Ao contrário, os problemas são meios através dos quais Deus prepara, Deus habilita, Deus fortalece aqueles que Ele vai usar. Deus usou essa tempestade para ensinar aqueles discípulos que eles estavam diante de alguém que era mais do que um mestre, simplesmente. Era o Todo-Poderoso. Esse episódio também nos ensina que nós precisamos aprender a confiar em Cristo e a buscar o seu auxílio. Os discípulos não procuraram Jesus nas primeiras gotas. Na primeira brisa, eles não foram até Jesus e disseram: Jesus, está vindo uma brisa e pode vir uma tempestade, o que a gente faz? Não, enquanto é brisa, eles dizem: a gente cuida. O vento aumenta um pouquinho, não, a gente cuida ainda. As ondas começam a aumentar, não, ainda dá para cuidar. E aí chega o momento em que eles dizem: não, agora não dá mais para cuidar. E aí então recorrem a Cristo. Ora, infelizmente, em alguns momentos, e eu acho que talvez alguns momentos eu esteja sendo até bonzinho, modesto, nós só recorremos a Deus depois que está tudo perdido. Nós vamos tentando resolver do nosso jeito, e não funciona, mas nós continuamos do nosso jeito, até que quando não dá mais, a gente diz: ah, Senhor, eu preciso de Ti. Mas a grande verdade é que a gente precisa de Jesus desde sempre. Nós precisamos desde o começo. Não importa se é um grande vento ou se é uma brisinha. Não importa se nós estamos vivendo uma grande peste ou uma gripezinha. Nós precisamos de Cristo. Nós precisamos da sua orientação. Nós precisamos do seu conforto. Nós precisamos da sua capacitação. Nós precisamos dele para saber o que fazer e para fazer aquilo que, a partir da orientação dele, chegarmos à conclusão de que é o que precisamos fazer. Nossos governantes, reconheçam ou não, estão nas mãos do Senhor. E nós precisamos orar por eles, para que Deus lhes dê sabedoria, para que a graça comum do Senhor atinja esses homens e nos tragam a paz no meio desta grande tempestade. E uma outra coisa que a gente aprende deste episódio é que Deus age no tempo certo. Quando os discípulos recorrem até Jesus, eles recorrem no desespero e quase que dizendo: acabou, não tem mais o que fazer. Quase que dizendo: Senhor, por que o Senhor não fez nada até agora? Mas o Senhor age exatamente no tempo próprio. Porque Deus sabe como e quando agir. Nós só precisamos confiar.
Nós somos muito impacientes, nós queremos as coisas sempre para ontem. Nós queremos orar e abrir os olhos e ver tudo resolvido. Mas Deus tem o seu tempo. Ele tem correções para fazer na nossa vida. Ele tem instruções para nos dar. Ele tem uma fé em nós que precisa ser fortalecida. E enquanto estes objetivos não forem alcançados, o tempo da plena paz não chegou ainda. Mas há uma terceira coisa grande que o texto nos diz. Porque depois que vem a grande bonança, então o verso de número 40 fala da fé, que é a única coisa que a gente tem aqui de pequeno. No verso 40 ele diz: porque sois assim tímidos, como é que não tendes fé? Ou como é que vocês têm uma fé tão pequena? E então o verso 41 diz: e eles possuídos de grande temor. A terceira coisa grande, depois de uma grande tempestade, depois de uma grande bonança, nós temos um grande medo, um grande temor. Eles perguntam: quem é esse? Eles admitem que não sabem com quem eles estavam andando. Eles não tinham conhecimento do poder que aquele mestre que os chamou e disse que faria deles pescadores de homens tinha. O pavor da tempestade não é tão grande quanto o pavor que eles sentem agora por estar diante de alguém que eles não conseguem entender exatamente, num primeiro momento, quem ele é. O pavor da tempestade dá agora lugar a um temor que é misto de medo e de respeito, de reverência. O termo aqui usado para temor é também usado em vários outros lugares da Bíblia para expressar aquele temor, aquela reverência, aquele respeito que se sente diante de uma grande autoridade e particularmente diante do Criador do universo. Quando se está diante de alguém assim, a única coisa, o único sentimento próprio é o de reverência, é o de temor, é o de quebrantamento, é o de disposição de adorar, de servir. Parece que eles estavam agora começando a entender que deveriam reverenciar a Jesus não como um mestre, como tantos outros existentes ali, mas como o próprio Deus. E eles começam a aprender que sem ele nada poderiam fazer. Eles começam a aprender que eles estão diante daquele que tem grandes coisas para fazer e que vai dar a eles poder de também fazer grandes coisas, especialmente através da pregação do Evangelho, da implantação da igreja na terra. Nós queremos concluir dizendo que, lembrando algumas das aplicações que nós já fizemos hoje. Nós não devemos pensar que só porque estamos seguindo as ordens de Cristo não teremos nunca nenhum problema. Há uma teologia, meio sumida nesses dias, é verdade, mas há uma teologia que diz que se você crê em Cristo, você não tem problema nenhum. A sua conta bancária no vermelho vira azul. Os seus problemas de relacionamento são todos resolvidos. As suas enfermidades vão todas embora, bastando que você diga: eu não aceito, eu decreto, eu mando embora. Mas a grande verdade é que não é isso que a Bíblia ensina, não é isso que este episódio nos ensina. Esse episódio mostra homens que estão seguindo a Cristo,
e fazendo estritamente aquilo que Cristo lhes ordenou. E mesmo assim, enfrentam uma grande tempestade, uma tempestade que deve lhes ter feito pensar que morreriam. Os nossos olhos precisam estar sempre voltados para o Senhor. E nós precisamos resignadamente estar prontos a viver crendo que a razão da nossa existência é a glória do nome do Senhor. E quando as nossas orações, quando as nossas súplicas, elas colocam diante de Deus o nosso desejo, a nossa vontade, mas são como a oração de Cristo no jardim do Getsemane: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Quando a nossa oração segue o modelo, segue o exemplo de Jesus, nós nunca nos sentimos frustrados com a resposta que Deus nos dá. Porque se Deus atender o nosso pedido, nós nos alegramos nele, porque aquilo que pedimos é exatamente o que vai glorificar o seu nome. Mas quando a resposta é diferente daquela que nós desejávamos inicialmente, nós também nos alegramos na presença do Senhor, porque é esta a resposta que vai glorificar o seu nome. E o desejo maior do nosso coração é a glória do nome do Senhor. Assim, diante das lutas, das dificuldades, das pequenas e das grandes, estejamos sempre colocando o nosso desejo diante do Senhor. Dizendo ao Senhor: a tempestade está grande, o Senhor pode acalmar o mar, o Senhor pode dar ordens ao vento para que ele se cale. Esse é o desejo do meu coração, mas seja feita a tua vontade. Se não for para acalmar, então me dê forças para enfrentar essa tempestade seguro em ti. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Nós vamos cantar mais um hino, o hino de número 254.